Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que quem vos fala é a Bispa Cláudia, do Ministério Internacional Restitui. E hoje iremos dar continuidade ao capítulo do livro de Mateus 14. Louvado seja Deus, que diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que serviam: Esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o que tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, lançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhes o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento de que estavam com ele à mesa, determinou que lhes dessem. E deu ordem e decapitou a João no cárcere. Foi trazido a cabeça no prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões que vieram das cidades seguindo-os por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dele e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar, a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caído a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-nos andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomando-os de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, e não temais. Respondendo-lhes, Pedro disse:
Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhes disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genesaré, reconhecendo que os homens daquela terra mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhes todos os enfermos. E lhes rogaram que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos que tocaram ficaram sãos. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus, eterno soberano de Israel. Rendemos graças, Senhor, louvor e adoração por mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos, meu Pai, compartilhando da Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a Sua palavra, Senhor, venha ter livre curso, Senhor, neste momento, nos corações, nas mentes, e trazendo despertamento para a Tua igreja, Senhor. É o que te pedimos desde já e te agradecemos, certo de que grandes coisas, aleluia, o Senhor irá fazer no meio da Tua igreja, Jesus. Amém. Graças a Deus. Shalom, Adonai a todos.